Nesse trabalho nosso, no trabalho de equipe e gravando o nosso programa No Caminho do Paraíso, e o tema do nosso programa hoje é a moderna ciência do espírito. E nesse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu agradeço à minha equipe, e o trabalho em equipe é um trabalho assim bom porque ele nos impulsiona e a semana inteira a gente está trabalhando. E a importância da equipe, então também eu estendo essa fala às equipes. O trabalho em equipe ele é muito gratificante, muito bom, porque nos impulsiona, nos movimenta e faz com que a gente sempre tenha assim uma ocupação, porque quando falta o trabalho é muito preocupante, porque a gente fica assim ocioso. Se o dia está frio, a gente fica sem ânimo. Se o dia está quente, a gente fica sem ânimo se a gente não tem o trabalho. E quando a gente tem o trabalho e tem o trabalho da equipe e o trabalho com a equipe, então a semana inteira a gente sempre tem alguma coisa para alinhar, para arrumar e para movimentar. E um trabalho em equipe é muito interessante porque é um esforço. O elemento da equipe ele tem que esforçar a semana inteira, porque não tem assim como não esforçar, porque ele tem que ser assim cuidadoso mesmo no seu dia a dia, porque se descuida um pouco, ele no dia do trabalho que a equipe reúne, pode acontecer dele não poder comparecer. Então, um trabalho em equipe é um trabalho com atenção, de atenção, a semana inteira, ligado mesmo assim no propósito, para poder continuar fazendo parte daquela equipe. Se a gente descuida um pouco, então muda a frequência e devido a isso a equipe continua funcionando. Então o esforço assim de um trabalho em equipe é fundamental assim para a vida da pessoa, porque possibilita a pessoa não ter dentro dela a nostalgia, o entristecimento, devido à importância que a pessoa tem da ocupação diária que ela tem que ter. Então, um trabalho em equipe tem essa importância de ter que estar ligado a semana inteira no trabalho, porque se descuida um pouco, pode acontecer de não participar do trabalho naquele dia, que é o trabalho de todos, que todos se reúnem para uma fase conclusiva de um empenho a semana inteira. Então, um trabalho em equipe não é somente um trabalho com a equipe, é um trabalho dentro de cada um de nós, arrumando o nosso dia a dia para poder continuar fazendo parte daquele trabalho. Então, é um esforço, é uma atenção, é uma conexão, é uma ligação. Tem que estar ligado mesmo com o propósito e com a importância. Tem que fazer um esforço. Não tem assim mais ou menos, é um esforço diário, ligado mesmo no propósito. Nós estamos trabalhando assim e o estudo que se fazem sobre a moderna ciência do espírito, e a gente vem trabalhando que a pessoa vem trabalhando e usando um nome que muitas vezes ela não tem a significação daquele nome, porque o estudo do espírito não tem como a pessoa estudar o espírito, porque a pátria espiritual ela é muito longe da Terra. O que a pessoa consegue fazer é estudar as proximidades que a pessoa se encontra na parte da matéria fina da Terra. Quando a pessoa larga o corpo físico, ela vai para esta parte, bem próxima da parte física da Terra. Então ela vai para a parte fina da matéria. E nesta parte fina da matéria grosseira, então a atuação dela
com as pessoas que se encontram ainda na Terra, ela tem que estar assim bem próxima mesmo, porque quando distancia, muda todo um referencial. Uma pessoa que é evoluída, o grau dela, quando ela larga o corpo de matéria fina, já é um grau diferente daqueles que se encontram na matéria grosseira. Quer dizer, que se encontra com o seu corpo físico. Então, quando a pessoa se predispõe a estudar, ela muitas vezes nem conhece aquilo que está estudando. E quando ela se dispõe a ensinar ou a induzir as pessoas a ir para esta parte ou receber comunicação dessa parte, ela está possibilitando a pessoa a romper uma barreira natural que o Criador possibilitou a cada um de nós. Quer dizer, com o rompimento dessa barreira, ela tem a possibilidade agora de receber influências que não é boa, de trazer para a parte grossa da matéria grosseira influências baixas, porque um espírito evoluído, ele não vai manifestar em uma mesa, em um grupo de pessoas que não tem costume bom. Só pode manifestar coisas que não são benéficas, porque aquele trabalho que está desenvolvendo, aquelas atividades, não tem nenhum benefício, nenhum crescimento. Nenhuma pessoa foi beneficiada com aquele trabalho. Uma pessoa que tem uma evolução, ela não induz outras pessoas a desenvolver, a romper uma barreira natural que o Criador possibilitou para trazer informações e instruções da parte do plano astral, da parte da matéria fina. Então, quando a pessoa é evoluída, ela respeita as outras pessoas. E esse respeitar as outras pessoas está em não prejudicar as pessoas. Quando se coloca uma pessoa em sono magnético ou mais ou menos hipnotizada para receber influências dessas regiões, está fazendo a pessoa ficar prejudicada. E aquele que está fazendo a pessoa ficar prejudicada, ele também terá consequência. Porque quando a gente prejudica um semelhante, primeiro a gente tem que resgatar aquele semelhante que ficou prejudicado. Muitas vezes o prejuízo não é visto na matéria grosseira, o prejuízo fica na matéria fina. E muitas vezes a pessoa acha que está indo para planos elevados, não tem como uma criança ou um adulto está no 2º ano, no 3º ano, receber informações do 5º ano. Tem uma lacuna. Ele vai receber informações mais ou menos do grau seguinte ou do meio degrau acima. O que a pessoa precisa de ter é muito cuidado com as ilusões, com as fantasias, porque fica um campo magnético fantasioso. Se nós atuarmos assim nas comparações de como é na matéria grosseira, de como é no nosso dia a dia, de como é num currículo escolar, não pode ser diferente nessas experiências de espiritismo, de magnetismo, de hipnotismo, porque não tem assim uma referência de achar que a pessoa vai entrar numa condição hipnótica ou magnética, ou uma indução que a pessoa pensa que agora ela vai ficar mais evoluída ou mais refinada, recebendo informações superiores. Então, a informação não tem como ser processada se a própria pessoa, se aquele ambiente está um ambiente assim de fantasia mesmo, de induzir, e aquele que está recebendo as informações, está sendo induzido a dar as informações, não tem assim uma possibilidade dele trazer informações muito evoluídas, porque o grau dele
é como na sala de aula, é como num currículo escolar, é proporcional. E uma evolução, ela é individual. Não tem como, assim, uma pessoa me auxiliar na minha evolução. Eu tenho que fazer o esforço, eu tenho que fazer o empenho, eu tenho que estudar o livro na luz da verdade, porque quando eu estudo o livro na luz da verdade, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Então, se um dia eu tiver uma condição interior de fazer uma viagem na matéria fina, eu vou fazer com as minhas próprias pernas e eu terei a defesa própria para aquele ambiente, porque o desenvolvimento é meu, é dentro de mim. Eu não tenho assim uma pessoa para me resguardar, eu não preciso de ter uma pessoa para me resguardar. Eu tenho o conhecimento, eu estou ligado na luz, eu faço o meu empenho, eu me esforço. Então não tem assim como uma pessoa agora carregar outra no colo e colocar num grau evoluído, colocar num degrau acima. A própria pessoa tem que caminhar dentro dela e ela vai na condição que ela mesma tem a defesa. Quando ela é colocada ou induzida para ir-se nesses planos, ela não tem a guarnição, porque ela não tem o grau daquele nível que ela está querendo ir. Então, e aquele que a induziu também não tem como auxiliá-la. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ser cuidadosa. Não tem assim ilusão à vida. A vida tem que ser comparada como num currículo escolar. Não existe assim saltos, existe o esforço diário, o empenho diário. Então, nessa fase do trabalho que nós nos encontramos, e então a gente vem trabalhando assim, explicando conforme a gente entende cada assunto. Então, eu estou falando assim, conforme eu entendo, quando uma pessoa se prontifica a fazer experiência com outras pessoas, ou outras pessoas aceitam fazer experiência com ela, e quando eu me prontifico aqui a falar e explicar, eu explico as coisas conforme eu entendo. Então, eu vejo assim, que quando uma pessoa se prontifica a fazer experiência com outras pessoas, ou outras pessoas aceitam fazer experiência com ela, então requer assim muito cuidado, porque nenhuma outra pessoa pode ajudar ninguém. Não tem assim como uma pessoa ajudar a outra. A gente observa na casa da gente, a gente observa na escola. Então a professora ajuda o aluno um tanto, o outro tanto o aluno tem que fazer o esforço dele. Então, na moderna ciência do espírito é igual. Não tem assim uma pessoa se prontifica a ajudar a outra a fazer a pessoa ir em determinadas regiões. Não tem como, porque a pessoa está fazendo um processo todo artificial e aquele que está induzindo, ele também não conhece, porque se ele conhecesse, ele veria que ele vai fazer uma indução, vai mandar a pessoa num determinado lugar, com determinadas condições interiores, que é através de sono magnético ou hipnótico, e essa pessoa vai como se fosse em um telefone, porque ela está conectada com o corpo físico dela, ela não larga o corpo físico dela, ela fica sensível para receber as informações ou ver determinadas coisas. Então, foi um trabalho que foi forçado. Então, esse trabalho que é forçado, a pessoa que se aceitou essa indução, ela vai ficar prejudicada. E aquele que está induzindo fica prejudicado também. O dia a dia da pessoa não pode ser diferente de como é na casa dela, de como é no ambiente escolar.
nos cursos que são feitos, que a pessoa já fez. Na vida interior não é diferente. A pessoa, ela vai para um lugar que ela tem um nível interior que corresponda àquela condição. Então, uma indução é ficar exposto, é tirar o resguardo recebido do Criador. E uma pessoa que se prontifica a receber essas induções, esses ardios dado por aquele que agora tem o nome de pretenso mestre, porque se ele conhecesse as leis da criação, ele não faria isso, porque tem consequência para ele e para aquele que recebe essa indução. Então, o dia a dia da pessoa, ela precisa de estar assim ocupada, ela precisa de ter responsabilidades, porque se ela tem ocupação e se ela tem responsabilidade, ela também não vai se prontificar a encontrar esse tipo de pessoa no dia a dia dela. Ela tem um propósito de vida, ela tem que fazer a manutenção do corpo físico dela, da casa dela, ela tem que conhecer o caminho que ela caminha todos os dias. No nosso dia a dia, tem um caminho que a gente caminha. Até 10 anos a gente caminha num caminho, até 15 anos a gente caminha em outro caminho, porque vai mudando dentro da pessoa, independente da pessoa querer ou não querer, porque vem a formação de hormônio, vem a mudança do corpo físico, vem o entendimento dos ensinos das escolas e vem galgando a condição interior para entrar no mercado de trabalho, para trabalhar, porque o trabalho ele é uma coisa assim muito gratificante, porque a pessoa tem a condição financeira, mas se ela não tem o trabalho, ela tem todo o tempo disponível, então ela fica à mercê de qualquer pretenso mestre. Então, uma pessoa, ela precisa de estar sempre ocupada, porque quando ela tem a responsabilidade, tem essa coisa boa também. Ela não tem tempo para ser induzida a coisas que não podem ser feitas. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa a ser ocupada, porque quando a gente começa a estudar esses livros, e a gente estuda uma vez, estuda 2, 3 e muitas vezes, começa a formar dentro de cada um de nós que a vida é muito simples. Todas as coisas são muito simples. O que a gente não tem é o conhecimento das coisas. E o que a gente não tem é a simplicidade. Então a palavra simples, simplicidade, eu já expliquei que a palavra é assim, é uma condição interior, é uma limitação que a pessoa tem que conviver com ela. Não está relacionado ao termo simples, ou que a pessoa é simples por não ter um recurso financeiro, que a pessoa é simples porque ela mora num bairro distante, porque o sistema que ela utiliza para chegar até o ambiente de trabalho é muito difícil, ela tem que sair muito cedo de casa. Isso não é simples. Isso não quer dizer simplicidade. Simplicidade é a pessoa quando acorda de madrugada ou tem muitas responsabilidades na vida, que tem que arrumar o recurso para a manutenção daquele lar, ou tem que desenvolver as habilidades para poder orientar os filhos. Então ela depara diante de situações que agora tem que receber uma força superior para poder resolver aqueles assuntos, ter o saber para poder orientar aqueles filhos. Então a simplicidade é uma condição interior da pessoa se prontificar em aceitar os auxílios superiores. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ter o pé no chão, a ser cuidadosa e desenvolver dentro dela a sensibilidade auditiva, porque quando a gente
tem o cachorro e a gente ouve o cachorro latindo. A gente sabe para qual finalidade que o cachorro está latindo? Então, se a gente sabe que o cachorro agora late porque ele está precisando de fazer as necessidades dele, porque agora tem um bicho, porque agora tem um passarinho bem próximo ali querendo comer a ração que ele tem agora outros movimentos diferentes, e a gente distingue o latido do cachorro, e para as pessoas a gente deixou passar desapercebido uma pessoa que tem uma entonação que induz outro a fazer coisas que não pode. E então o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a estar sempre ocupada com a vida dela, ela sempre estando empenhada em resolver o dia a dia dela, porque às vezes a pessoa pensa assim: eu estou muito novo ainda para pensar. Não, a pessoa não está muito nova para pensar, porque o pensamento nosso, a nossa massa cefálica, já vem da constituição dos nossos pais. O jeito que os nossos pais pensavam, o jeito que os nossos avós pensavam. Então essa massa cefálica, ela já está calejada com aquele jeito. Então nós temos agora que ter um jeito diferente. Um jeito novo. O jeito anterior foi bom para os nossos pais, foi bom para os nossos avós. Então a gente observa assim, os nossos ensinos vêm muitas vezes de outros países. Às vezes nós usamos um sapato que aquela forma foi feita num outro país e que aquela empresa importou a forma do sapato. Então, mas o nosso pé da nossa região é diferente. Então, se a gente observa assim, até no sapato, nós temos assim que fazer uma adaptação, porque cada povo de cada região tem uma constituição diferente. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade e a gente quer caminhar e ter um futuro melhor do que os nossos pais, no entendimento, no saber, na confiança interior, porque quando os nossos pais ficam velhos, os nossos avós ficam velhos, e a gente pensa assim que agora que está na hora de ter o entendimento correto tem que ser no começo, porque uma estrada, o traçado da estrada é feito no começo. O traçado para fazer aquele túnel é no começo. No meio do túnel não dá para arrumar. Tem que ter sido feito toda uma programação anterior, todo um estudo interior. Então a nossa constituição, com o entendimento que a gente tem, está na constituição dos nossos pais. Para os nossos pais pode ter sido bom, mas para nós agora o esforço é outro. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição. Por exemplo, da pessoa só ela dedicar o tempo para melhorar a audição, os tons diferentes que cada pessoa emite. Se ela desenvolve o tom para o cachorro está agitado, o cachorro está assim, o cachorro está de outro jeito. Quer dizer, ela percebe o cachorro, ela mesma não se percebe, ela não percebe as outras pessoas e ela tem que perceber-se, porque a vida é uma escada, a vida é um degrau. E devido a isso, nós temos que nos movimentar todos os dias. Não tem assim, se a gente tem o tempo ocupado para melhorar as qualidades interiores, então também a gente não vai ter um tempo para ficar conversando ou sendo induzido a fazer viagens interiores fantásticas. Porque as viagens interiores fantásticas, aquele que induz não conhece o lugar que ele quer que a outra pessoa vai. Aquele que recebe a indução vai ficar desguarnecido, vai ficar exposto a lugar que ele nem conhece. Então a pessoa precisa de estar sempre dentro dela com um propósito independente da idade em que a pessoa se encontra. Porque quando a pessoa tem o propósito, independente da idade, a vida
ela tem muitos conhecimentos que nós estamos assim, sem a condição interior. Por exemplo, que é o caso aí, 4 tons, 4 sons diferentes do cachorro. E devido a isso, cada pessoa tem um tom de voz, cada pessoa tem uma entonação. A gente não conhece a entonação das pessoas. Se a gente faz um trabalho diariamente com a gente, observando e ouvindo o tom que a gente está emitindo, a intenção que acompanha, o pensamento que está acompanhando aquela fala, então o que acontece? Acontece essa coisa boa, porque quando a pessoa fala para a gente com um tom, a gente percebe exatamente, ou aquela pessoa ela está com um outro problema, e vem querer ser indelicada com a gente. Ou a pessoa não entendeu o que foi dito. Então, dentro da gente fica fácil de arrumar. Então, não tem assim, uma coisa que a gente leva para casa que não ficou bem esclarecida. Porque na entonação tem a intenção. Na entonação tem o pensamento que acompanha. A gente observa assim, no pensamento carinhoso, na intenção carinhosa, do jeito carinhoso que se olha, a pessoa corresponde, do jeito que se olha, deixa a pessoa insegura. Então, só essas qualidades que nós temos que desenvolver, que nós temos que aprender a usar, tem muito trabalho que ser feito e que a gente não tem necessidade de entrar agora num outro estudo que aquele que está induzindo não tem o conhecimento. O livro Na Luz da Verdade dá essa segurança para a pessoa. Tira da pessoa essa coisa assim de fantasiosa. Coloca a pessoa com o pé no chão. Independente do trabalho da pessoa, independente da pessoa, da idade em que a pessoa se encontra. O livro Na Luz da Verdade, ele atende a todas as necessidades. Então, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, com ela mesma, desenvolver as qualidades que ela já tem e que ela não usa. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem muito tempo pela vida. Não tem, porque às vezes a gente compra uma calça nova e sem querer a gente passa num lugar assim e ela rasga. Então a nossa vida é assim. Todos nós conhecemos pessoas que, independente da idade da pessoa, a pessoa apresenta uma disfunção. Hoje a gente pode não estar apresentando disfunção nenhuma, mas a gente tem que ter um cuidado para que essa disfunção também não venha manifestar. Então o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa. Então a pessoa estudando o livro Na Luz da Verdade, esse jeito de viver melhora e a pessoa passa por esta vida, passa bem. Quer dizer assim, ela vive bem o período dela que está destinado a viver, porque ela é cuidadosa, ela tem os sentidos que ela vem usando, quer dizer, o tato, a audição, a percepção, ela observa melhor cada coisa, então todas as coisas a gente usa bem. Então, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.